Estão me ouvindo bem? Boa noite, boa noite. Só esperar aqui o Rodrigo entrar. E aí, já começaram a dar uma lida no PL? Ou estão esperando aí o Papoco vir de uma vez? Eu estou esperando chegar tudo para a gente estudar de uma vez, professor. Mas eu queria saber por que que tinha marcado para o dia 2 para votar na Câmara e no fim não votou, não? Alguém segurou isso lá? O que aconteceu? Não, é porque semana passada teve a votação da questão do imposto de renda, e aí, como deu muita polêmica, eles preferiram segurar para passar e deixarem aí o golpe, né, Rodrigo, para hoje, golpe final. E aí, meu amigo, tudo bom? Você tá sem som. Boa noite, tudo O homem bem, chegou amigo? agora, tava no Cooper, no turno dele. Hoje foi corrido. Eu estava te respondendo aqui agora que eu estou chegando. Atrasei um pouco, peço desculpa. Ah, Tudo tranquilo. certo? Tudo beleza, meu amigo. Até falei pro pessoal aqui que eu vou ter que sair uns 10 minutinhos antes, que eu vou fazer uma live aqui, mas aí você dá o grande finale aí. Começou a votação do Código Eleitoral. Recebi Aí, agora. imagina as pérolas, hein? Eu acho que vai passar. Vão acontecer algumas mudanças ali, pontualmente, mas eu acho que o básico vai passar. Mas é isso. Aguardemos o Senado. Vamos lá, meu amigo. Bem, pessoal, a gente propôs aqui hoje o tema de crimes eleitorais e me parece que, tal qual foi a tônica da aula passada, também na parte criminal nós temos grandes e perigosos retrocessos. Eu vou começar pela parte processual aqui, e até Rodrigo e eu não tivemos a oportunidade de conversar. Essas aulas são boas, viu? Porque o Rodrigo, a gente faz aqui os debates sem combinar, a gente não acerta nada, só acerta o tema. Que cada um vai falar Não tá dando tempo, né, amigo? Tá corrido. Tá muito corrido. Eu anotei umas coisas para te perguntar, e como você é professor de penal, eu vou aproveitar daí. Tá bem demais. Como se tu não fosse, né? Tivesse livre, mas beleza. Bem, pessoal, vejam, na redação que eu tenho, que a gente colocou aí no grupo, há uma fixação de competências criminais daqui para frente que me chamou a atenção. Porque o artigo 117, por exemplo, diz que compete ao TSE processar e julgar originariamente as ações penais por crimes eleitorais e conexos contra as pessoas que possuam foro por prerrogativa de função. Eu, particularmente, tenho uma dúvida. Qual é o parâmetro que vai se utilizar? Porque hoje o TSE não tem competência criminal originária. Se, né, eventualmente um ministro pratica um crime, isso vai para o Supremo. Se um deputado federal pratica um crime eleitoral, isso vai para o Supremo. O senador vai para o Supremo. O TSE só tem competência criminal recursal. E a lógica sistêmica brasileira é dizer: Tribunal X possui competência originária para crimes praticados por agente X, Y, Z, WH. Aqui o dispositivo fala então somente ações penais por crimes eleitorais e conexos contra agentes que possuam foro por prerrogativa de função. E aí me dá a entender, num primeiro momento, quando você lê esse dispositivo, que todo e qualquer agente público que tem o foro estaria com essa competência originária. Não é a lógica mais sistêmica. Quando você lê depois, mais à frente, o 119, que repete a mesma lógica. Diz: compete aos TRS processar e julgar originariamente as ações penais por crimes eleitorais e conexos contra agentes que possuam foro por prerrogativa de função. E depois, mais à frente, quando trata do 120, diz: compete aos juízes eleitorais processar e julgar os crimes eleitorais e conexos, ressalvada a competência originária do STF, do TSE e dos TRS. Porém, em momento algum, como nós vimos, disse claramente quem são essas pessoas que têm competência no TSE e no TRE. E aí me parece que vai surgir algo perigoso no campo penal, que é a tese das competências implícitas. Vamos fazer uma analogia, Igor, é por simetria.
Se naquela eleição for geral, nacional, as ações originárias são no TSE e, portanto, as ações penais devem ser julgadas no TSE. Se a eleição é municipal, nós estamos a falar de ação que vai ser julgada pelo juiz eleitoral, salvo se o autor do crime for aquele que tenha foro, como já existe hoje no TRE. Você está falando aí de um deputado estadual, você está falando, eventualmente, de algum agente público que tenha foro por Constituição Estadual, embora o Supremo já venha declarando inconstitucionais todas essas regras que dão foro diferente das fixadas na Constituição Federal. Mas essa é a previsão que me parece manca, porque não diz quem é que tem competência no TSE, quem tem competência no TRE, que quando vai falar dos juízes diz, é tudo que não tiver no TSE e no TRE. Eu não sei te dizer exatamente como é isso, porque isso vai de encontro também à lógica fixada pelo Supremo na ação penal 937. Porque nós saímos de uma posição consolidada jurisprudencial de que o foro está necessariamente vinculado ao exercício daquela função pública, e os crimes eleitorais, via de regra, não possuem esta correlação com o cargo público exercido, salvo quando se usa a máquina pública, etc., mas a regra é que não se tenha foro nos crimes eleitorais, sai-se dessa regra para uma regra objetiva de garantir foro independente de correlação ou não com o exercício de cargo público. Então, além da confusão lógica de fixação da competência, nós temos aí esse retrocesso que me parece que visa exatamente trazer mais uma blindagem para esse povo. Não sei se você tem essa mesma reflexão, Rodrigo. Assim, era um ponto que eu tinha separado para conversar hoje, a redação desses artigos, sem combinar, né? Deixando sem claro. Combinar, pois é. E aí, olha só o que me parece. A sua observação ela é pertinente, amigo, porque há uma crítica, me parece, redacional, clara. A redação ela é ruim quando se fala pessoas por prerrogativa de foro, e isso é um guarda-chuva, né? Afinal, quem são essas pessoas? Eu acho, né? Então há essa crítica em primeiro lugar, e há uma crítica também que o professor Luiz Carlos Gonçalves, e me parece pertinente, é sobre a constitucionalidade. É uma pergunta que ele faz, se seria possível ao legislador, se valendo do Código Eleitoral, do artigo 121 da Constituição, fazer uma previsão que afaste a competência que já é fixada lá no 105 e no 102 na própria Constituição, enfim, sendo que o Supremo já definiu que a locução crimes comuns engloba crimes eleitorais. O Luiz Carlos ele faz essa provocação também. O que eu acredito que tenha sido o objetivo desse projeto, tá? Pela leitura, Igor e colegas, do artigo 120, que fala dos juízes eleitorais, inciso 3º, que diz que compete aos juízes processar e julgar eleitorais e conexos, e ressalva STF, TSE e TRS, me parece que quando ele insere ali o TSE, ele quer, mas ele não é feliz nisso, né? Ele quer, quando cria a competência originária do TSE, trazer aquela competência que hoje é do STJ. Eu acho que é isso que eles pretenderam fazer. Mas eu concordo em gênero, número e grau que foi absolutamente inadequado e que vai dar espaço para discussão. E aí eu chamo a atenção mais uma vez. Os juízes julgam crimes eleitorais e conexos, ressalvada a competência originária do Supremo, do TSE e dos TRS. Acredito que por essa expressão TSE ali, eles querem dar competência originária ao TSE naquilo que hoje está no 105 para o STJ. Mas o fazem de uma maneira não adequada, me parece. A técnica, né, digamos. A técnica, e sem muito espaço para a gente poder esclarecer. A gente está intuindo aqui, né, porque o debate, a gente foi completamente alijado de qualquer debate. Mas eu acho que esse é um ponto importante, né, amigo, em relação a isso. E eu aproveito para seguir nessa questão que você coloca de parte processual, e veja que não houve uma réplica. Eu acho que talvez nisso andou bem o legislador, mas eu queria lhe ouvir. Não houve uma réplica nesse projeto, Igor e colegas, do 357, parágrafo 1º do Código Eleitoral,
Ou seja, não há uma previsão própria de o que acontece exatamente quando o promotor requer o arquivamento e o juiz discorda. Não há mais isso, não está replicado no projeto. Dessa omissão, me parece, a gente pode intuir que a aplicação do eleitoral por hora vai ser o artigo 62, inciso 4 da Lei Complementar 75, que segundo o TSE, aplicável para os crimes eleitorais, ou seja, na ausência de concordância do juiz, vai para as câmaras de coordenação e revisão. Me parece que essa é a ideia, mas o que eu me pergunto é que se também, quando a decisão do ministro Fux, lá do pacote anticrime, deixar de prevalecer, né, e voltar a vigorar o artigo 28, né, que fala do arquivamento no próprio âmbito do Ministério Público, se isso vai ter ou não algum reflexo no eleitoral. Isso me parece que é uma questão também pertinente. Eu queria ouvir o que você acha disso, amigo, dessa questão do arquivamento e dessa anomia da prevalência da Lei Complementar 75 e de uma eventual reestabelecimento de validade do dispositivo da lei anticrime. Veja, eu acho que, a priori, enquanto nós tivermos essa liminar aí do STF no pacote anticrime, devemos seguir ainda o artigo 62 da Lei Complementar 75, que traz disposição específica e contra a atual redação, como você bem colocou, do 357, parágrafo 1º, no sentido de que arquivamentos penais devem ser remetidos pelos promotores eleitorais ou procuradores regionais eleitorais para a Câmara de Coordenação e Revisão. Mas concordo com você que nós poderemos ter debates sobre a manutenção desta regra legal diante do que dispõe exatamente o pacote anticrime. Mas, ainda assim, acredito que deverá prevalecer o entendimento de mandar para as câmaras de coordenação por ser norma específica, por ser norma complementar, que aí traria toda essa garantia legislativa. E, aliás, por falar em lei complementar, esse PL também vai, de certa forma, passar nesta decisão do pacote anticrime que você colocou, quando trata do juiz de garantias. E percebam como a coisa é surreal. Porque uma das críticas, e à época, em termos de publicação, lá no meu livro eu coloquei, que um dos fatores de inconstitucionalidade formal da lei anticrime no tocante ao juiz de garantias era a sua inaplicabilidade na área eleitoral, exatamente porque o artigo 121 da Constituição determina que competência de órgãos da Justiça Eleitoral deve ser fixada por lei complementar. Muito bem. O ministro Dias Toffoli, quando a liminar, sequer tocou nesse ponto. Foi em argumentos outros que, ao meu sentir, não tinham nenhum nexo, nenhuma força jurídica para ter aquele respaldo na área eleitoral, mas ele deu nesse sentido. Depois o ministro Fux veio de uma forma mais técnica e, de fato, tocou até nesse ponto, se a memória não me falha. Mas percebam que o PL fala claramente, aqui até no artigo 873, parágrafo único, aplica-se também aos crimes eleitorais e aos comuns que lhe forem conexos as regras do juiz das garantias dispostas nos artigos 3º-A e 3º-F do Código de Processo Penal. Percebam o seguinte: pode uma lei complementar mandar aplicar um dispositivo que está suspenso por ordem do Supremo Tribunal Federal com eficácia ex tunc e erga omnes? O Poder Legislativo tem este poder? Nós sabemos que o Poder Legislativo pode, inclusive, editar normas no mesmo teor, em teor parecido, de normas outrora declaradas inconstitucionais. Mas aqui nós temos um juízo preliminar, nós temos um juízo acautelatório em vigor. E aí o Legislativo vai dar esse, entre aspas, golpe parlamentar? Porque, para mim, isso é um golpe parlamentar. Você está revogando a liminar do Supremo por via legislativa e criando uma diferenciação também sem qualquer razoabilidade. Porque você vai estar dizendo, somente na área eleitoral agora nós temos juiz das garantias. Na justiça comum nós não temos.
E ele manda aplicar o CPP, que diz respeito aos crimes comuns. Então, nós temos esse grande problema. Sem contar a parte prática. Porque se a operacionalização do juiz das garantias já é difícil na área comum, na justiça comum, pelo parco número de magistrados e por toda a logística estrutural que isso tem a ver, o que se dizer no tocante à área eleitoral, que o número de juízes e promotores é ainda menor. Imaginem os senhores, nós temos a prisão em flagrante numa cidade, e aí o juiz de outra cidade, outra zona eleitoral, vai ter que receber aquilo em 24 horas, fazer a audiência de custódia em 24 horas, tudo aquilo que o juiz das garantias vai ter que fazer. Aí o promotor que está conduzindo a investigação da cidade X, na verdade ele vai ter que se deslocar ou tratar com o juiz da zona Y sob os atos investigatórios, sob interceptação, sob prisão, gerando até uma falta de lógica, porque a identidade física do juiz eleitoral, e quando eu falo de identidade física, é ali, ele está ali diante dos fatos, conhecer a dinâmica do que acontece, é fundamental na análise da prova, na análise desses pedidos cautelares, isso prejudica a própria efetividade, ao meu sentir. Então, a gente tem aí sérios problemas, tanto do ponto de vista jurídico, estritamente técnico, como na perspectiva prática que esse dispositivo quer implementar. E aí, Rodrigo, vamos falar de juiz das garantias? Não, o juiz das garantias, ele é difícil de aplicação, né, amigo? A Almira levantou a mão. Isso. Que eu vi. O juiz das garantias, ele já é difícil de aplicação na jurisdição comum, a gente sabe da dificuldade que é vaga o que tem de cargo vago de promotor e de juiz, assim, você não consegue, de alguma forma, preenchê-los. No eleitoral, ela é absolutamente inviável, né? No eleitoral, sinceramente, não tem como dar certo. É absolutamente certo que não vai dar certo. O juiz de garantias e eleitoral são conceitos que são conflitantes, tá? Fundamentalmente pelo fato de que, como você bem colocou, existe um número restrito de juízes eleitorais, com uma dificuldade enorme já de sobrecarga de trabalho, com grande distância entre zonas eleitorais, né? Porque se você pensa que na justiça comum, né, Igor, já é difícil a questão do juiz da conta, imagine com distâncias do juiz eleitoral, e às vezes o PJI não vai resolver tudo, às vezes você tem que estar no local, né, exige a presença do magistrado, e eu não tenho a mínima dúvida que se esse dispositivo for aplicado, as coisas vão estar piores do que já se avizinham. Eu não sei se você vai abrir a conversa, a questionamento do Almir, amigo. Podemos, eu teria, antes da gente ir de seguir ali na questão dos dispositivos, eu queria fazer só duas observações um pouco fora do tópico, que tem mudança que acaba refletindo nos crimes, só para contextualizar. Primeiro, na questão do poder de polícia, né, que reduziu sensivelmente a sua aplicação ao mundo da propaganda eleitoral, lembremos todos nós que o projeto de lei replica aquela ideia de que a coercibilidade das decisões do poder de polícia só pode ser obtida através de através de um crime de desobediência, perdão, e não de astrente. Crime de desobediência hoje que não é mais eleitoral. Então, era essa a questão que eu queria lembrar a vocês. A desobediência da ordem de um juiz eleitoral vai dar origem a um crime, possivelmente de natureza federal, me parece, né? A decisão do juiz vai refletir no interesse da União, o seu descumprimento, mas observem que mais isso ainda vai acontecer, ou seja, o Código Eleitoral, nessa ideia de sistematizar, ele desarmoniza ainda mais o dispositivo, porque de uma decisão de poder de polícia administrativo, a gente vai acabar atraindo competência da Justiça Federal, já que desobediência não é mais crime eleitoral. E outro tópico que eu acho que o legislador perdeu a oportunidade de redigir de uma maneira mais feliz, que tem a ver com crime, né, amigo, é a questão da imunidade eleitoral do 236 do atual Código Eleitoral. Se manteve essa ideia e você defende, e eu
concordo com você, eu não tinha posição formada, mas acabei concordando com o seu entendimento da inconstitucionalidade desse dispositivo, né, frente ao artigo 5º da Constituição. Eu defendo isso hoje me alinhando ao seu entendimento. Não tinha essa posição, mas me convenci dos seus argumentos. Então, mas observe que o código, o projeto deixa de regulamentar isso de uma maneira mais eficaz ou de tratar da questão da inconstitucionalidade, não reconhecer isso, e acaba tão somente baixando os prazos, né? Quer dizer, o eleitor que não pode hoje ser preso 5 dias pelo projeto, é 3 dias que ele vai gozar dessa imunidade, e o candidato, ao invés dos 15 dias, vai gozar da imunidade em 10 dias. Mas se manteve aquela mesma redação, né, Igor, de que o eleitor não vai ser preso salvo sentença condenatória por crime inafiançável. Quer dizer, manteve uma redação de 1965 absolutamente incompatível com qualquer texto constitucional. Eram essas duas observações periféricas que eu queria fazer, mas porque elas têm a ver com crimes, e como a gente vai seguir a ordem cronológica, eu tinha anotado aqui para comentar, porque acaba refletindo no nosso encontro aqui. Sim.